Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que vocês estejam vendo esse vídeo. Estou muito feliz de poder compartilhar esse momento aqui com vocês. E a minha gata também está muito feliz de estar aqui com vocês. Os meus gatos são. Eu ligo o vídeo, eles querem aparecer a todo momento. Eles também estão se adaptando a essa transformação. Então, hoje eu queria falar do poder transformador da educação. A educação é um projeto de muita transformação na vida de qualquer pessoa. Eu não digo da formação ah, formal, né? Mas tudo que você lê, todo o aprendizado, cada experiência que eu escuto de uma pessoa, ali tem um aprendizado, tem uma transformação. Não tem como você se transformar se não passar pelo saber, sabe? E seja de uma maneira assim de observação. Eu gosto muito de prestar atenção nas coisas, nas pessoas, e isso te traz uma sabedoria, um aprendizado. É uma coisa assim muito importante na transformação. Eu lembro quando o meu filho era pequeno e ele começou a desenvolver habilidades e eu tinha uma ideia, né, de uma escola construtivista, parará. Aí eu coloquei na escola que eu achava era o meu ideal, né? E ele não se adaptou. Ele foi para uma escola tradicional e ali ele se encontrou, né? Então é muito. Você como pai, você tem o teu jeito de pensar, né? Mas se você para observar o seu filho, né? Como ele se comporta naquele meio. Então você, esse poder de transformar, você olha, você observa, você fala, não, isso aqui não está dando certo. Eu vou abrir mão do que eu acho que seja para o bem da criança. Então esse olhar, né? Eu digo assim, quando ele tinha 12 anos de idade, mais ou menos, ele começou em 95, 6 por aí. Ele começou a se interessar muito por computador. E eu pensava assim, nossa, mãe, esse aí vai. Então, vamos testar, né? Então ele começou com brincadeiras, só que eu via que aquilo ali tinha algo a mais. Então você ter essa observação em relação aos seus filhos vai fazer total diferença. Não o que eu quero, mas o que ele tem para oferecer. Então é um período, é uma forma de transformação muito severa, entendeu? Então ele com 12 anos ele se interessava pelo computador, mas com joguinhos eu falei, não, vou transformar isso numa habilidade para ele ser um profissional dele. Então ele com 12 anos foi para um curso, eles nem queriam que ele fosse matriculado por conta dele ser muito novo. Uma amiga minha se propôs a se matricular nesse mesmo curso e ir com ele, e eles aceitaram ele. Então foi assim, ele começou foi ele começou a se profissionalizar isso com 12 anos de idade. Com uns 14 ele já queria ser empresário e já estava querendo montar seu próprio negócio. Com uns 14, 15 anos, juntou com um primo e fizeram uma escola de informática e tal. E ele vinha nesse processo de estudar. Chegou num ponto que a escola que ele fazia de informática falou: Olha, minha senhora, esse menino não tem mais o que aprender aqui, não. Ele esperou 1 ano e meio para se formar uma turma porque não tinha ninguém capacitado para fazer com ele o curso, mas ele não tem mais o que aprender. Ele agora tem que só tem que soltar e deixar ele seguir o próprio caminho. E assim, ele quando fez 18 anos, foi isso que ele fez. Ele
nunca tinha andado de ônibus, ele nunca tinha, sabe, feito muitas coisas. Ele simplesmente botou o jornal debaixo do braço e foi procurar emprego por conta própria dele, foi andar de ônibus, foi ter novas experiências, né? E como ele tinha um lado empreendedor ainda muito, muito latente, aí ele foi montando a empresa dele e assim, foi uma transformação. Mas tudo começou com o ato de você observar como foi a transformação dele. Não o que eu queria, mas o que ele queria, o que ele tinha habilidade, entendeu? Ele não era a pessoa mais estudiosa nos ensinos tradicionais, mas ele era focado naquilo que ele se propôs a fazer e faz ainda muito bem feito aquilo que ele faz. Então ele montou a empresa dele, ele seguiu o caminho dele, hoje ele tem 34 anos e é um profissional exímio, né? E ele está sempre com projetos novos projetos, novas. É, e eu digo o seguinte, eu falo sempre para Elias, que ele está em franco transformação o tempo inteiro e que ele seja o melhor que ele puder ser, entendeu? E, e ele é engraçado, eu sou uma estudiosa de comportamentos, eu sou uma estudiosa de prosperidade, eu sou uma estudiosa. Aí eu sento para conversar com ele, mesmo sem ter tido o estudo, ele teve uma vivência que ele, às vezes, ele me ensina mais do que eu a ele. Então, às vezes eu nem tenho troca, eu tenho o prazer de sentar com ele, de poder ouvi-lo. Por exemplo, ele tem uma vasta experiência em administrar. Então, eu fico ouvindo, sabe, horas e horas e horas, e se deixar por muito tempo, ali aprendendo com ele. Porque eu digo assim, eu sou uma estudiosa e ele é um praticante, né? Então, eu vejo assim as atitudes dele, às vezes me dando muita aula de prosperidade, mesmo sem ele ter estudado. E é uma coisa nata dele, entendeu? Esse processo de transformação. Então, eu sento horas e horas e horas. Então, hoje a gente se tornou dois adultos que a gente senta, discute, troca ideias sobre N assuntos, né? Ele é muito plural. Ele, qualquer assunto que eu vá, ele entende do assunto, ele debate de igual para igual. Então a gente se tornou dois seres assim que focam, que assim, mesmo ele não tendo estudo, para ele é uma coisa muito natural a prosperidade, sabe? Então é muito interessante você ver esse processo de transformação de um serzinho que você viu nascer e aonde chegou, aonde ele está. E então eu queria compartilhar com vocês isso. Aprendam a olhar com um olhar minucioso para os seus filhos. Vejam o que eles querem, não o que você acha que é bom. Qual a educação que você quer dar para os seus filhos? Seja ele empreendedorista, ou ele ser um artista, sabe, a gama, você observar o que ele investir nesse ramo, no que ele tem capacidade, né? Uma vez eu vi um especialista falando o seguinte: seu filho é bom em matemática e não é tão bom em português, você invista na matemática dele para ele ser melhor ainda, para ele ser o número um, e em português ele ser o mais ou menos. Porque a partir do momento que ele seja muito bom em alguma coisa, ele vai se distinguir, ele vai fazer a diferença. Então eu digo o seguinte: olhe com bastante atenção o processo de transformação de cada serzinho, o que você está fazendo de melhor para ele, você olhando a sua perspectiva, o que eu estou passando para o meu filho, de alimentação,
da vida mesmo. Então, procure olhar. Eu me transformo para eu poder transformar o outro, poder transformar aquela criança num adulto mais independente, um adulto mais proativo, sabe? Então, é importante você se transformar para você transformar os seus filhos também. Então, eu fico por aqui. Um joinha, um compartilhamento. Se você gostou do vídeo, olha, bota as suas. O que vocês querem que seja, que eu fale sobre transformação com vocês, porque eu tenho uma vastidão de assuntos que eu possa falar, que eu possa ensinar. E assim, é muito, muito, muito legal que você interaja comigo, que você esteja nessa mesma conexão, para a gente poder trocar, né? O ensinar, para mim, também é uma troca. Então, eu dou, recebo. Então, é muito bacana que vocês estejam gostando do conteúdo. Fala lá, ó, o conteúdo é bacana, gostei, não gostei, você precisa melhorar aqui, ali, e a gente vai ajustando na medida do possível. Beijo!